Cheguei aqui agora acompanhado com Cora. Ela queria ver todo mundo. Pastor Elbert Kuhn, o senhor está conectado com a gente? Consegue nos ver? Nossa próxima palestra está vindo diretamente dos Estados Unidos. Então a gente só está se conectando aí com o pastor Elbert. Eu percebi que ele já está online aí. Gente, algumas orientações enquanto o pastor se conecta com a gente. Nós teremos um sorteio para a turma do internato, tá certo? Teve uma galera aí que chegou mais ou menos no horário. Foi feito um desafio aí da parte da direção interna, os preceptores devem ter passado mais ou menos, então a galera ganhou o númerozinho do sorteio. Então é o seguinte, para você do internato, nós teremos o sorteio que foi prometido para vocês, tá? Então, de alguns quartos que vai acontecer após o programa agora da manhã, tá certo? Então vamos sortear, pastor Éder, são 4 quartos, isso? Agora de manhã. E na parte da tarde nós também teremos mais 4 quartos sorteados, mais alguns fones JBLs, algumas pipoqueiras, uns negócios legais aí que vão ser sorteados, tá bom? Então, após o programa, quando a gente encerrar a transmissão, você mantém para você participar desse sorteio. E você que está em casa, também você pode participar do sorteio na parte da tarde. Nós vamos sortear alguns livros, O Ceticismo da Fé, do Dr. Rodrigo Silva, e você também pode concorrer a esses livros. Na parte da tarde você vai entender como é que você pode concorrer para ganhar esse livro que vai chegar aí na sua casa, tá bom? Pastor Helbert, o senhor está conectado com a gente? Bom dia, eu estou conectado sim. Bom dia, pastor. Que privilégio poder ter o senhor com a gente aqui. Nós estamos muito felizes de poder ter esse momento com o senhor. O pastor Helbert hoje é o diretor do serviço voluntário da Igreja Adventista a nível mundial. Então, durante 10 anos, pelo menos da vida dele, eu não sei se eu estou correto, ele tem servido como missionário na Mongólia, e hoje ele atende a igreja nessa área de voluntariado a nível mundial. E hoje ele vai falar para a gente um pouquinho dessa perspectiva do voluntariado, principalmente no momento que nós vivemos hoje, onde a gente, dentro do cenário cultural, o voluntariado é uma pauta hoje que está bem alta, e a gente vai ter o privilégio de poder ter conosco aqui o pastor Helbert Kuhn, também que ele tem mestrado na área de teologia, e hoje ele está fazendo doutorado na área de teologia pela Andrews, então ele está aqui com a gente. Pastor, muito obrigado, esses próximos tempos são com o senhor. Bom dia, vocês me escutam bem? Se escutam, levanta a mão aí, deixa eu ver a mão de vocês, se estão me escutando. Legal, maravilha, bom dia gente, um feliz sábado, é muito bom estar com vocês. Eu já tive a alegria de participar de alguns eventos aí no IAP, fui também quando o pastor Elmar fez um treino sensacional para o pessoal de um ano em missão aí no IAP, depois participamos da inauguração da Escola de Missões do IAP e várias outras programações que vocês fazem e que é uma bênção para a nossa juventude da União Sul Brasileira e também de outros lugares. É muito bom saber que vocês aí do IAP, eu creio junto com a Associação Norte Paranaense e quem sabe também chegando a outros lugares, né? Porque quando a gente faz algum programa online hoje, pessoas de muitos lugares do Brasil e muitos lugares do mundo, às vezes recebem um convite, percebem no YouTube ou no Facebook, nos meios eletrônicos e participam. A gente tem visto como essa pandemia gerou uma multiplicação de programas online que hoje é uma grande bênção para o mundo todo. E por trás dessa comunicação digital que a gente vê hoje indo para tantos lugares do mundo, está a força, a inteligência, a conectividade da nossa juventude. É muito bacana a gente perceber que vocês estão usando os dons de vocês, o conhecimento de vocês, para levar conhecimento, levar a verdade, levar os valores bíblicos. Eu estava escutando a última parte
da palestra, as perguntas e respostas. Pastor Elmar, eu quero ver depois você responder aquela pergunta que você vai fazer, viu? Porque não é fácil, não. Mas é muito bom, é muito gratificante ver um final de semana dedicado aos universitários e a toda a nossa juventude, que a despeito dos desafios que estamos passando no mundo hoje, eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês existe o desejo de ser fiel, existe o desejo de manter os valores, existe o desejo de representar a Jesus da melhor maneira possível aqui na Terra. Mas ontem eu estava viajando com a minha esposa, a gente está saindo de Washington, indo para a Universidade Andrews agora, esses dias, e no caminho a gente conversava justamente sobre os grandes desafios que o mundo, e eu disse na conversa com ela que isso é diabólico, isso é satânico, o que nós vemos hoje acontecendo no mundo, a manipulação em massa da nossa mente, do nosso pensamento, e isso tudo é feito calculadamente através de algoritmos de internet que transcendem muito do nosso conhecimento. Mas isso é uma arma que hoje é usada não só no sentido de fazermos pensar de forma diferente, mas também manipular o nosso comportamento, manipular as nossas ações, manipular as nossas decisões, questionar os nossos valores, questionar a verdade, questionar aquilo que Deus tão claramente deixou escrito na sua palavra, na revelação para nós, e fazendo com que, ao fazermos esse processo de questionamento, que é bom, não tem erro nisso, mas é tão bem criada essa estrutura que nós jamais vamos vencer esse gigante que Satanás colocou no mundo hoje para nos manipular. E é por isso que eu vibro com uma iniciativa como essa que vocês estão fazendo nesse final de semana. Por quê? Porque vocês vão passar e já passaram por vários seminários que vão abordar diferentes aspectos dessa luta que a gente tem hoje e que vão ajudar vocês nesse processo. E esse é o objetivo de todos nós, abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos olhos juntos, porque não são só vocês que estão nesse desafio, nós também estamos nesse desafio. Nós queremos, de mãos dadas com a nossa juventude valorosa, caminharmos nessas águas tumultuadas que existem no mundo hoje. E eu diria para vocês assim, não vai melhorar, não. Só vai piorar. E é por isso que a nossa raiz tem que estar cada vez mais firmada naquilo que Deus deseja para nós. Que a sua palavra, a pureza e a beleza dos ensinamentos de Deus para nós, quando Ele nos chama a sermos puros, quando Ele nos chama a sermos diferentes, quando Ele nos chama a sermos, quem sabe, politicamente corretos, baseado na Bíblia, Ele vai estar ao nosso lado, Ele vai nos dar forças. E não tenha vergonha de ser diferente. Isso é um privilégio que Deus dá para nós nesses dias difíceis que antecedem, gente, a vinda de Cristo Jesus. A gente, ao olhar e analisar, e eu não sou catastrofista, eu não sou um indivíduo que saio pregando que o mundo vai terminar amanhã e colocando alguns dados, às vezes, que nos assustam, né? Eu não faço isso. Mas eu tenho prestado muito atenção, depois que vim viver aqui nos Estados Unidos, naquilo que nós cremos como profecia, os Estados Unidos sendo como uma besta. E a gente às vezes ficava pensando, mas como pode esse país vir um dia a perseguir cristãos? Eu digo para vocês, a gente tem percebido como isso vai ser fácil.
dia para mais perto do Senhor. Eu gostaria de, nos poucos minutos que a gente tem, compartilhar a minha tela com vocês, e eu vou pedir aqui para o Fernando. Eu estou desabilitado para participar, a minha tela aqui para compartilhar, Fernando. Acho que vocês vão precisar me ajudar. Consegue me habilitar para compartilhar a minha tela? Pessoal da mídia? Ah, maravilha. Obrigado. Já estou conseguindo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje do poder de alguém que é diferente e que sonha com coisas diferentes, fora do comum, e que muitas vezes é contraditório, de acordo com aquilo que normalmente se pensa que é algo de sucesso, que é algo que vai me fazer encontrar alegria, sentido na vida, e que vai, quem sabe, realizar os meus sonhos. Normalmente a gente conecta a alegria e o sentido na vida a coisas materiais, a posições, a posses, a títulos, que você consegue se diferenciar dos demais socialmente. E não tem nada de errado você ter títulos, posses e você ter condições de exercer uma positiva influência baseado em tudo aquilo que Deus te dá, sem esquecer que é Ele que te dá o dom. É Ele que te dá o talento para ser inteligente, é Ele que te dá a energia para trabalhar, é Ele que te dá a capacidade de você ser bem-sucedido. O problema é que às vezes a gente esquece que Ele nos dá tudo isso para a gente construir o reino dEle, e a gente usa tudo isso para construir o nosso reino, e no final a gente percebe que mesmo construindo um reino para nós mesmos, não nos realizamos, está faltando alguma coisa, porque nós esquecemos de colocar no lugar certo aquilo que Deus pede que a gente coloque no lugar certo. E eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o que a igreja tem feito para dar para a nossa juventude oportunidades de usar conhecimento, capacidade, inteligência, conectividade para fazer algo diferenciado, para fazer algo que vai preencher nossas necessidades, nossos anseios, nossos desejos, e vai fazer com que nós possamos, no final, olhar para trás e dizer assim, ó, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Depois, um pouquinho mais à frente, eu vou falar para vocês do I Will Go, que é o tema da igreja para os próximos 5 anos. Se vocês olharem essa foto que eu estou mostrando para vocês, eu não sei aonde aparece, mas tem um jovem falando ao telefone. Eu não sei quantos de vocês conseguiriam me dizer o nome desse camarada. 18 anos. Eu queria que vocês entendessem o poder que existe em alguém querer fazer a diferença, usando sua influência, usando sua inteligência e usando o sonho de sair do comum e fazer algo fora da zona de conforto. Esse jovenzinho de 18 anos, magricela, óculos fundo de garrafa, olha que interessante, né? Que você olharia e dizia assim, esse aí é um geek, né? Um indivíduo que está só estudando e etc. Chama-se Joshua Wong. Esse jovem mobilizou milhares, centenas de milhares de pessoas, chegando a mais de 1 milhão de pessoas em Hong Kong, enfrentando a poderosa China que quer interferir na vida das pessoas que vivem livremente em Hong Kong. Não sei quantos de vocês acompanharam os movimentos nesse último ano de muita tensão dos habitantes de Hong Kong, que era uma colônia da Inglaterra por muitos anos e que, há uns anos atrás, voltou para as mãos da China e agora a China quer usar o mesmo poder comunista para dominar Hong Kong. Este jovem de 18 anos tomou a decisão e disse, eu não vou me calar. Mesmo enfrentando todo o desafio da poderosa China, ele, junto com mais um grupo de jovens, saíram às ruas para
protestar e dizer: nós não vamos aceitar ser manipulados, nós não vamos aceitar ser dominados. E ao olhar a experiência desse jovem, obviamente que estava num sentido política, a sua bandeira, eu fiquei pensando, o poder que existe quando um jovem ou uma jovem que percebe algo errado acontecendo, a manipulação de massas acontecendo, toma a decisão e diz: eu não vou aceitar essa dominação. Eu não vou aceitar ter os meus valores comprometidos. Eu não vou aceitar ter a minha liberdade cerceada, minha confiança em Deus comprometida. E eu queria conversar com vocês um pouquinho justamente sobre isso. E quando nós olhamos a juventude hoje, e eu estou já com 51, então não posso dizer que sou mais um jovem, e também não posso dizer que entendo tudo aquilo que vocês hoje vivem. Por quê? Na minha época não existia o que vocês hoje têm, não existia toda essa disseminação digital, toda essa gama de informação que enche a nossa cabeça 24 horas por dia e nos vende uma ideia equivocada. Eu me criei no sítio, nem televisão eu tinha até os 18 anos de idade, então eu honestamente não sei aquilo que vocês passam. Eu imagino, porque eu tenho sobrinhos, porque eu também convivo e vejo as lutas e desafios, mas eu não sei o que vocês vivem. Mas eu gostaria hoje de tentar conversar com vocês um pouquinho essas angústias que muitos passam. Mês de setembro é o mês da conscientização sobre a questão do suicídio, né? Minha esposa, um dia desse, me falou, por exemplo, sobre o índice de aumento de suicídio nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, entre adolescentes e jovens, é mais de 300%. E é justamente esse aumento de suicídio acontecendo com o crescimento da tecnologia e das mídias sociais. Então, alguma coisa tem a ver. Nos vendem um sonho, nos vendem uma ideia, mas não entregam o produto. Isso é falso, é como Satanás vendendo para Eva no Jardim do Éden, dizendo: você vai conhecer todas as coisas, você vai saber de tudo, você vai experimentar tudo. Mas ele não falou para Eva a tragédia que vinha por trás daquela decisão. E ninguém te fala a tragédia que vem por trás daquilo que está sendo feito hoje. Então, por isso que eu queria conversar e colocar para vocês algumas coisas. Por exemplo, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Ele está em inglês, mas é fácil de entender. Ele mostra a filiação religiosa das pessoas entre o ano 2013 e 2017. Quando você olha 2003, você percebe o gráfico azul à esquerda mostrando 50% de protestantes. Eu queria que você prestasse atenção nesses dois gráficos que eu vou falar. 50% de protestante, e aí tem um que é um pouquinho tipo Bordeaux, que fala dos no religion, os sem religião, 12%. Vejam que interessante, em 2003, 50% se consideravam protestante e 12% diziam-se sem religião. Agora olha do outro lado, 2017. Os protestantes diminuíram para 36% de 50% e os sem religião dobraram. O que isso nos mostra? E quando eu estava lendo essa pesquisa do Washington Post, da rede ABC aqui dos Estados Unidos, mostrando que o número dos sem religião é o número de jovens, que aqui se chama de young adults. Jovens que hoje não estão mais focando em religião, em função de tudo isso que está existindo. E baseado nisso, eu queria dizer para vocês, olha que interessante, eu trabalho junto com os voluntários, mas eu trabalho também na secretaria. E secretaria lida com números. As estatísticas mostram, olha que incrível isso, o maior número de pessoas batizadas na igreja adventista está entre 11 e 16 anos de idade. A igreja tem uma estrutura sensacional para eles, né? Classe dos menores, primários, jardim da infância, aí vem os aventureiros, vem desbravador, muitos estudam na escola adventista, tem que obedecer pai e mãe, muito bacana, legal. E ali eles são batizados. Só que a estatística mostra também que o maior número dos que saem da igreja saem entre 16 e 25 anos.
quando você sai do ensino médio, sai de casa e vai para uma universidade. Muitas vezes, a maioria de nós vamos para uma universidade não cristã. É nessa fase onde muito do que Satanás faz é canalizado para a mente de um jovem. A universidade, por natureza, ela é contraditória, ela é crítica, e é bom que seja. A universidade tem que fazer pensar. Mas a maioria das universidades, como eu estava escutando a palestra anterior, né, com esses estudiosos marxistas e outras tendências, eles fazem com que você questione tudo, questione também a Deus. E aí você começa a ir por um caminho perigoso. E este estudo, quando foi analisado por pesquisadores, que eu estou mostrando para vocês, os pesquisadores disseram o seguinte: se as igrejas quiserem manter os seus jovens, as igrejas precisam seguir aquilo que os mormons fazem. Olha que coisa interessante. Se as igrejas quiserem manter os jovens, precisam seguir o que os mormons fazem. E os mormons são os que mais mantêm os seus jovens na igreja. O que fazem os mormons? O que fazem os mormons, gente? Pensa aí. Olha que interessante. Quando uma família mormon percebe a gravidez, eles abrem uma conta poupança e todos os meses eles depositam um pequeno valor para que quando o filho ou a filha alcance 16 anos, eles vão descobrir o país para onde eles vão ir como jovens voluntários. Por 2 anos, eles estudam o idioma daquele país e depois, aos 18 anos, eles vão e passam 2 anos como voluntários, missionários, fazendo o trabalho que Cristo Jesus deseja para todo jovem cristão. Não é incrível você perceber isso? Você pode até questionar eles todos de terninho, gravata, né, com o nome deles aqui, etc. A gente pode até questionar. Mas o que eles fazem mantém a juventude deles fiéis, porque na fase mais difícil, eles estão na missão. E é isso que eu queria mostrar para vocês um pouquinho. E aqui está o texto de Isaías, capítulo 6, verso 8. O meu está em inglês, mas deixa eu ler em português para vocês aqui. Ó. Depois disso, ouvi uma voz do céu que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías vivia num mundo pecaminoso, onde ninguém queria dar ouvidos a Deus, como nós estamos vivendo hoje. Um jovem de 18 anos de idade, que foi à igreja clamar, chorar, olhando para Deus, dizendo: Senhor, eu não quero ser como todo mundo. Senhor, eu não quero fazer o que todo mundo faz. Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser uma luz. E ali Deus se revela para ele. Eu queria fazer um desafio para vocês. E é um desafio para mim também. Brigue com Deus. Fale para Deus que você não quer ser como todo mundo. Fale para Deus que mesmo diante de toda a pressão social, de você fazer o que todos fazem e você tentar se convencer de que aquilo não é tão errado. Fale para Deus desse teu desafio, fale para Deus dessa tua tentação, fale para Deus dessa pressão e diga: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser uma luz brilhando, Senhor. Eu quero ser enviado por Ti, seja na minha cidade, no meu trabalho, na minha universidade. Eu quero fazer parte do grupo dos Isaías, 18 anos, um jovem moderno de família rica. Isaías foi ao templo dizendo: Senhor, eu não posso mais continuar com o status quo da zona de conforto que eu estou vivendo. Eu quero fazer algo diferente. E aí então ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que nós, como igreja, estamos tentando sonhar para a nossa juventude. O pastor Elmar tem um programa sensacional de 1 ano em missão, tem um programa dos Calebs, mas também existe um projeto que usa toda a inteligência, a capacidade que vocês, jovens, possuem, a conectividade que vocês têm. E existe um mundo clamando por pessoas que levem esperança. Eu queria só mostrar para vocês um pouquinho de alguns destes jovens. Por exemplo, aqui eu estou mostrando a Evelyn, psicóloga formada por Brasília, família não adventista, sozinha.
Ela disse, eu preciso fazer alguma coisa que me ajude a fortalecer a minha raiz na fé. E um dia ela escutou falar que a igreja tem um programa de voluntariado. E ela buscou informações, e depois você pode buscar também essas informações. Pastor Gilson, Pastor Elmar podem passar para vocês. sva.adventistas.org. Todas as informações lá. Evelyn buscou informação. Eu um dia conversei pessoalmente com ela e disse, Evelyn, vá. No Iraque, você não pode atender uma mulher se você não for mulher. Você não pode atender uma jovenzinha se você não for mulher. Ela passou mais de 1 ano no Iraque como psicóloga atendendo. A vida transformada retorna e diz assim, ó, agora a minha psicologia profissional será usada para tirar pessoas de situação de risco, para tirar pessoas do abuso, para tirar pessoas dos vícios, das adições e fazê-las serem mais semelhantes a Jesus. Aonde Evelyn entendeu na totalidade esse conceito, quando ela foi, no momento de maior tentação da vida dela, no momento de maior luta da vida dela, aonde ela estava? Na missão. Dá uma outra olhada. Aqui, uma outra foto dela, e eu coloquei um título, né? Uma vida com propósito muda tudo. Uma vida na missão muda tudo. Por que uma vida na missão muda tudo, gente? Você precisa sair da tua zona de conforto. Você desenvolve a tua liderança. Você precisa deixar a tua casa, teu idioma, teu país, tua comida, tua igreja, e você vai para um lugar totalmente diferente, onde você tem que levantar sozinho, andar sozinho, e a única pessoa, e essa é a experiência que eu vivi na missão também, gente. Junto com a minha esposa, chegamos na Mongólia em 2013, um país dificílimo de você viver. 7 meses por ano, temperatura mais alta é 20 graus abaixo de zero, mas ela chega até 40 graus abaixo de zero na maior parte dos lugares. E ali a gente viveu tentando ser uma luz, mas você não tem amigo para te bater a mão nas costas, você não tem ninguém para te dar um incentivo, um ânimo, você só depende da tua relação com Deus. Por isso que a missão é transformadora. Você tem que perseverar, você tem que andar sozinho, você tem que aprofundar a tua comunhão com Deus. Você passa a ser mais humilde, menos egoísta, menos orgulhoso. E aqui você vê algumas dessas histórias. A Emily, por exemplo, há poucos dias eu falei com a Emily. Uma jovem de uma família de classe alta de São Paulo, graduada em Direito, só adventista, sozinha na família. Ela estava com maior dificuldade de manter os valores e princípios, e ela escutou falar que a igreja tinha um projeto que precisava de jovens capacitados. A Emily passou 1 ano na África, a Emily passou 1 ano na Jordânia, a Emily passou 1 ano em Londres, e a Emily hoje, depois de todo esse período de oposição da família, semana passada eu falei com a Emily, durante a pandemia, o coração da mamãe da Emily começou a se abrir. Durante a pandemia, o coração da irmã mais nova da Emily começou a se abrir. E hoje, ela me mandou uma mensagem dizendo, pastor, depois de 3 anos de luta, eu voltei da Inglaterra para São Paulo para dar estudo bíblico para minha mãe e para minha irmã. Hoje ela está dando estudos bíblicos para a mãe e para a irmã que antes a perseguiam. Veja o poder que existe na missão. Aqui Daniel, também lutas e mais lutas, pressão. Foi para a África trabalhar num centro de leprosos. Uma vida que muda. A missão não só aprofunda a tua comunhão com Deus, a missão faz, como fez na minha vida, com que as nossas prioridades passem a estar no lugar correto. A prioridade da minha vida hoje, junto com a minha esposa, é servir a Deus. Não importa onde, não importa como, o nosso desejo é ir onde Deus mandar, fazendo o bem
e ajudando a levar esperança ao coração de pessoas que muitas vezes sofrem. E aqui algumas fotos para vocês de jovens que hoje fazem parte desse grande movimento conhecido como I Will Go. Lembra quando eu falei para vocês no começo do Joshua Wong, lá de Hong Kong? O movimento I Will Go, que pelos próximos 5 anos foi adotado como lema para a igreja, para o mundo todo. Começou, sabe onde? No coração destes 2 jovens que vocês estão vendo nessa foto. O Rigoberto, e se não me engano o nome do outro era Daniel. Estudantes da Universidade da UAP, lá na Argentina. Eles decidiram que queriam fazer algo diferente, não só aprender, não só crescer profissionalmente, não só sentar na igreja e escutar, não só viverem para eles mesmos, com o objetivo de crescerem o reino deles. Eles disseram, para que nós sejamos de verdade felizes, nós precisamos usar o conhecimento que temos, a energia que temos, a capacidade que temos, as conexões que temos para o bem do próximo. Eles iniciaram um movimento bem pequeno na Argentina e depois, com a ajuda de algumas pessoas, deram um nome para esse movimento de I Will Go. Minha esposa esteve nesse primeiro evento I Will Go na Argentina no ano de 2011. Aqui estão os 2 nas 2 pontas de fora dessa foto. Jovens que iniciaram um movimento no coração deles, que hoje é um movimento para o mundo todo. E aqui você percebe as consequências dessa onda, desse tsunami que foi iniciado por 2 jovens. Hoje nós temos, na América do Sul inteira e no mundo inteiro, 65 escolas de missão, com mais de 10.000 alunos matriculados nessas escolas de missão, que querem fazer o melhor deles para ver Jesus voltar o mais breve possível. E aqui eles contam as histórias, eles falam dos projetos que eles fazem na sua cidade, no seu estado, ou quem sabe, num outro país onde eles estão servindo. Aqui tem uma jovem do Peru que trabalha na Turquia com os muçulmanos turcos. Eu não vou ter tempo de falar, mas a história dessa jovenzinha pequenininha, de 1,49 m de altura, é poderosa o que Deus está fazendo por intermédio dela na Turquia, e várias pessoas já foram batizadas. E aqui um videozinho que vocês percebem, a primeira Santa Ceia para vários turcos que hoje são cristãos em função dessa pequenininha jovem de 1,49 m do interior do Peru, poderosamente usada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero começar a terminar aqui mostrando umas fotos para vocês. Dá uma olhada. Presta atenção nessa foto. Olha o rosto de cada um destes voluntários. E muitos deles estão nos lugares mais difíceis que você possa imaginar. Muitos deles. Tem lágrima, tem dor, tem vontade de voltar para casa, de deixar tudo para trás. Tem momentos que você se questiona o que eu estou fazendo aqui. Mas a maioria, e eu diria para vocês, até o dia de hoje, trabalhando com milhares de jovens voluntários em missão, na Turquia, no Iêmen, uns na fronteira da Síria, outros na Somália, outros na China. Nunca eu escutei de nenhum deles dizendo, não valeu a pena. Todos dizem, pastor, eu faria tudo de novo. E este tempo meu na missão transformou minha vida, transformou minhas prioridades, burilou meu caráter, me preencheu os vazios que antes eu não sabia por que eu tinha. Sabe o que é isso? É divino. Sabe por quê? Porque Deus deixou a missão para você e para mim, porque Ele sabe que é só a missão de servir e salvar, representando Jesus aqui na Terra, amando pessoas, não importa aonde, não importa quem são elas, mas para que você faça isso, a tua raiz precisa estar muito profunda. Por isso o sorriso desses jovens não significa que eles não choram, não significa que eles não sofrem,
mas eles têm a alegria verdadeira, permanente, daquele que vive para servir e para salvar. E eu termino com alguns pensamentos. Olha esse aqui, ó. O espírito de trabalho altruísta em favor de outros. Espírito de trabalho altruísta, não egoísta, altruísta em favor de outros, dá profundeza, estabilidade, amabilidade cristã ao caráter e traz paz e felicidade. Se você quiser paz, felicidade e um coração cheio de alegria e preenchido, a missão é a resposta. Mais algumas fotos para vocês. Olha este texto também, que tremendo esse texto. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu preciso ver aqui para mudar. Não. Quem com amor ao próximo se esforça em favor dos outros é que se torna estável na verdade. Veja, quando você trabalha pelos outros, na verdade, você também está trabalhando a tua própria comunhão com Deus. E eu costumo dizer que quando você trabalha para salvar outros, a graça de Deus é tão maravilhosa que nesse processo Deus está trabalhando a tua salvação no teu coração. E o cristão trabalha para os outros não por impulso, não por um dia, não por um mês, mas toda a vida. É um estilo de vida. Pensamento para vocês pensarem. Está em inglês, tá? Voluntário missionário hoje precisa saber um pouco de idiomas. Olha o que diz esse texto, diz assim, ó, o nosso maior medo não deve ser o medo de falhar, mas o medo de ser bem-sucedido em coisas na vida que não tem nenhuma importância. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de tentar fazer alguma coisa e às vezes falhar, mas tenha medo de ser bem-sucedido naquilo que não tem nenhuma importância. Esse camarada aqui é alguém também que você e eu já demos muita risada nos filmes dele. Robin Williams. Morreu por suicídio. E antes de ele morrer, ele deixou algumas coisas escritas, e um dia, lendo um pouquinho sobre ele, eu li uma frase dele que disse o seguinte: eu gostaria que todos chegassem ao pináculo do sucesso, ao pico do sucesso, porque ao chegarem no pico do sucesso, eles vão perceber que o sucesso não traz felicidade para ninguém. O sucesso em si não é aquilo que vai te trazer felicidade. Tá? Mas é você fazendo da tua vida uma bênção ao próximo. É você usando o teu dom e a tua conectividade para transformar a vida de outros. E é por isso que eu termino com esse desafio, gente. Use o teu dom. Use aquilo que Deus te deu para o benefício do próximo, seja em Maringá, seja no Paraná, seja na União Sul, seja no Brasil, ou seja aonde quer que for. Use o teu dom para a honra e glória de Deus. Jesus está voltando muito em breve. Muito breve. E a única coisa que vai valer a pena no dia que ele voltar vai ser aquilo que você fez por ele em favor dos outros. Meu pai e minha mãe têm 85, 86 anos de idade. Um dia eu perguntei para eles, o que vale a pena na vida? E é incrível você ver um idoso dizendo assim, ó, o que vale a pena na vida é ter vivido para a honra e glória de Deus. E para fazer com que Deus seja conhecido através da minha vida. Que Deus abençoe vocês, que Deus permita... Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Deixa eu fechar minha tela. Que Deus permita, gente, vocês encontrarem na missão. Que Deus permita vocês encontrarem no trabalho altruísta em favor dos outros a resposta a muitas das lutas que vocês hoje vivem. O barulho é muito grande aqui e aqui.
A confusão, a poluição é muito grande aqui e aqui. É por isso que quando você vai para a missão, quando você se entrega para servir, para salvar, para amar, para levar esperança, você tem estabilidade, você tem profundidade, você tem paz, você tem a certeza que um dia você vai estar no céu. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos à disposição aqui, pastor Elmar, a equipe toda, para aqueles jovens que um dia desejarem sair. Pastor Johnny na divisão, toda a equipe da União Sul Brasileira tem o nosso contato. Quando vocês quiserem, nós estamos à disposição para que vocês, através da missão, salvem muitos, mas também operem pela graça de Jesus a tua salvação, que é a única coisa que nós não podemos perder nessa vida. Que Deus abençoe, é a minha oração por cada um de vocês. Pastor, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado mesmo. Foi muito proveitoso a gente ter esse momento com o Senhor. Que Deus continue abençoando. E o nosso sonho cada vez mais é ver aqui o Instituto Adventista Paranaense ser um centro de missões, um centro que envia missionários, um lugar onde aqui de fato o voluntariado e a missão possa ser o centro aqui. Então essa é o nosso sonho, a ideia é que a nossa igreja aqui seja um lugar de formar missionários e voluntários. Nós agradecemos a sua participação, que Deus continue abençoando, uma continuação de um bom sábado, um bom dia. Pessoal, nós continuamos o nosso... Tá certo. Obrigado, pastor. Pessoal, continuamos a sequência do nosso programa. Ainda nós teremos a nossa última fala com o pastor Robson Aleixo, que ele vai estar falando sobre a questão racial. E na parte da tarde nós teremos outras temáticas. Acompanhe conosco ainda o nosso programa.